Dia 34. A vitória sobre os inimigos. As crises são oportunidades de um avivamento espiritual. Em 2 Crônicas 20, a Bíblia relata um acontecimento com o rei Josafá, onde diversos inimigos se reuniram para guerrear contra o povo de Israel, que não tinha um grande exército para enfrentar a situação. Desta crise instalada, podemos tirar muitas lições. 1. Situação fora de controle. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. 2 Crônicas 20, 1 e 2. Notem que 3 nações se reuniram para guerrear contra Israel, e o informante dá a notícia que já estão perto. Devemos entender que as situações fora de controle pode ser uma grande oportunidade para um milagre. 2. Josafá tomou a atitude certa, consultou o Senhor. Armado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. 2 Crônicas 20, 3 e 5. O rei Josafá reconhecia que somente Deus poderia tirá-lo daquela situação. Além de consultar o Senhor, proclamou um jejum em todo o reino. Ele sabia que se o povo se humilhasse diante da potente mão de Deus, teria uma saída. 3. O rei reconheceu sua dependência de Deus. O rei Josafá, na sua oração, começou exaltando o poder de Deus. Depois declarou as suas promessas. Reconheceu sua incapacidade, dizendo: ó Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. 2 Crônicas 20, 12. Vejam essas duas afirmações. Não temos forças e não sabemos o que fazer. Pode parecer duas frases de uma pessoa derrotada, mas não é assim que funciona no relacionamento com Deus. Quanto mais nos sentimos fracos, sem saber o que fazer, mais experimentamos o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Uma outra frase importantíssima: os nossos olhos se voltam para ti. Não podemos fixar os olhos nas circunstâncias, mas focalizarmos em Deus e em seu grande poder. Temos aprendido nesses 40 dias de jejum e oração que não podemos tirar o foco de Deus. É Ele quem opera o avivamento e sempre nos coloca numa situação que concluímos que Ele e somente Ele pode operar uma transformação. 4. Quando nos humilhamos, Deus envia seu Espírito. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaiá, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos o que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. 2 Crônicas 20, 14 e 15. Situações de crise trazem a presença do poder do Espírito Santo. Deus nunca nos desampara e sempre nos anima a confiar nele. Notem também esta palavra do Espírito Santo, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. O avivamento espiritual pode provocar perseguições e poderemos experimentar atuações poderosas de Deus. 5. Devemos louvar a Deus em toda circunstância. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coereitas, levantaram-se, louvaram o Senhor, ó Deus de Israel, em alta voz.
Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: Deem graça ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. 2 Crônicas 20, 18, 19 e 21. O louvor e adoração a Deus indica que estamos confiando nele e entendendo que somente ele pode transformar situações. Em tudo, dai graça. 6. A vitória chegou. Quando começamos a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. 2 Crônicas 20, de 22 a 23. Deus atua de uma forma que elimina a interferência humana e assim somente ele recebe a honra e a glória. Existem pessoas céticas tentando explicar milagres para eliminar a glória de Deus, mas o Senhor dá risada delas. 7. O resultado foi um avanço missionário. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, e o rei Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. 2 Crônicas 20, de 29 a 30. Muitas nações reconheceram a mão e o poder do Eterno, defendendo e cuidando do seu povo, e o reino permaneceu em paz. Tanto no nível pessoal como no coletivo, devemos entender que as crises são oportunidades para vermos milagres e experimentarmos um avivamento espiritual. Motivo de oração. Se você está passando por uma crise ou uma tribulação, adore, louve e agradeça a Deus esta oportunidade de experimentar milagres. Ore para que Deus use a tua crise em nosso país para desencadear um poderoso avivamento espiritual. Ore para que os líderes, tanto das igrejas como das nações, reconheçam sua dependência de Deus e voltem para Ele. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.